Geschätzte Damen und Herren, ich begrüße Sie auch meinerseits ganz herzlich und bedanke mich für die Einladung hier nach São Paulo. Prezados senhores e senhoras, eu gostaria de agradecer a presença, o convite de estar aqui. Ich habe eine sehr interessante Reise erlebt, von zu Hause bis hier und vor allem hier in dieser großen Stadt, wie ich es überhaupt nicht kenne, habe ich sehr viele interessante Dinge gesehen. Ele teve uma viagem muito interessante da Suíça para cá, está impressionado com a cidade grande e experienciou muitas coisas novas e interessantes aqui no Brasil. Als Dankeschön dafür möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise quer durch die Schweiz. Ele agora vai nos levar a uma viagem através da Suíça. Und ich zeige Ihnen einige Gebäude, die ich bearbeiten durfte. Und das geht nicht in die Tiefe, sondern ich werde Ihnen viele Bilder zeigen. Ele vai mostrar alguns edifícios nos quais ele trabalhou, mas ele não vai entrar em grandes detalhes. Ele vai dar uma visão panorâmica daquilo que ele fez. Ich gehe zuerst auf die Argumente woher, wohin ein, dann werde ich etwas über die Beteiligten erzählen und schlussendlich die Vielfalt des Holzbaus bei uns aufzeigen. Bom, ele vai falar sobre a construção em madeira, de onde e para onde, as partes envolvidas nessa construção e a diversidade existente dentro desse tipo de construção. Zum ersten Stichwort die Tradition. Der Holzbau ist in der Schweiz eine traditionelle Bauweise. Ele começa dizendo que a construção em madeira na Suíça é muito tradicional. Ist über Jahrhunderte gewachsen und begleitet uns von der Wiege bis zum Sarg durchs ganze Leben. É tipo de construção que se desenvolveu ao longo de muitos séculos e que acompanha os suíços desde o nascimento até a morte. Das wesentliche Merkmal des Holzbaus ist es, dass vergänglich ist. Uma das características essenciais da madeira é que ela se decompõe. Nach einer gewissen Lebensdauer geht weg, der Holzbau, und wir müssen etwas Neues entwickeln. Depois de determinado tempo, a madeira se decompõe e com ela é feito algo novo. In dieser Zeit haben sich auch die Anforderungen, die Materialien, die Techniken zur Erstellung verändert. No meio tempo, a madeira passou por mudanças muito grandes em termos de exigências, em termos de material e técnica. Links sehen Sie die alte Spitzmeilenhütte, 100 Jahre alt, mehrfach angebaut. À esquerda vocês veem típico, desculpa, como é o nome dele? É uma casa tipicamente suíça, nas montanhas. Rechts sehen Sie das neue Projekt, entstanden aus einem Wettbewerb. E à direita vocês veem projeto, uma casa, o que é? É abrigo para montanhistas em que foi projeto que venceu concurso. Beide Hütten haben ungefähr gleich viele Schlafmöglichkeiten oder gleich viele Betten. Trotzdem sind ganz andere Objekte entstanden. Os dois edifícios têm o mesmo número de camas, embora
Eles têm o mesmo número de camas, apesar de serem bem diferentes, não só em aparência como em tamanho. Diese Alphütte sieht im Normalfall als reiner Holzbau ganz einfach aus. Esse edifício, por exemplo, parece ser uma construção puramente feita de madeira. Mit einer offenen Geisteshaltung und der Möglichkeit und dem Nutzen, Materialien zu kombinieren, kann auch hier ganz Spannendes entstehen. Com um tipo de visão de mundo flexível, pode-se construir esse tipo de edifício de um modo muito surpreendente. Die Tradition entwickelt sich auch in unserer ältesten Bauweise, dem Strickbau. A nossa tradição se desenvolve na direção dessas vigas entrelaçadas. Früher waren die Fenster sehr, sehr klein, heute experimentiert man stark mit großen Fenstern. Antigamente as aberturas, as janelas eram pequenas e agora se experimenta construir com essa técnica e com janelas e aberturas maiores. Früher konnten wir in den Städten viele Holzhäuser sehen. Antigamente se via muitas construções de madeira na Suíça, nas cidades. Und mit vielen Dorf- und Stadtbränden wurde das Holz aus der Stadt verbannt. Mit den Bränden von Städten. Ok. Isso mudou porque a legislação com proteção a incêndio ficou mais rigorosa, então se reduziu o número de construções de madeira nas cidades. Die Entwicklung des Brandschutzes und des Schallschutzes erlaubt es heute, wieder Holzbauten in die Stadt zurückzubringen. Mas hoje existem exigências técnicas e o desenvolvimento tecnológico da Suíça já permite construir com madeira na cidade, dentro de condições de proteção ao fogo e de proteção ao barulho, né, adequadas. Eine Frage: Wann ist ein Haus ein Holzhaus? Uma pergunta: quando é uma casa de madeira? Früher musste ein Haus innen und außen und oben und unten aus Holz sein. Antigamente, uma casa de madeira precisava ser de madeira por dentro e por fora. Und die Holzbranche selber hat dies sehr stark vertreten. É isso que dizem aqueles que trabalham com madeira na construção. Heute weisen viele Gebäude eine Tragstruktur aus Holz aus, aber von außen und innen ist kein Holz sichtbar. Muitos edifícios hoje na Suíça eles têm uma estrutura de madeira, mas a fachada e as partes internas não são de madeira, não têm aparência de madeira. Die Holzbauer haben gelernt, auch mit Gipsmaterialien umzugehen. A construção em madeira também aprendeu a trabalhar com materiais derivados do gesso. Vor 20 Jahren erbauten praktisch nur Idealisten Holzhäuser. Wie viele Jahre? 20. Há 20 anos atrás, só aqueles que tinham uma ideologia que construíam casas de madeira. Eram os mais radicais. Mas uma ideologia, né? Idealista. Ja. Isso. Und heute ist es eine selbstverständliche Bauweise mit einem Marktanteil von ca. 20% geworden. E hoje esse tipo de construção ela é muito aceita e tem cerca de 20% do mercado. Auch die Wohnformen haben sich sehr stark geändert.
As formas dos espaços mudaram muito nos últimos tempos. Heute wünscht man sich zu Hause Licht, Offenheit und Raum. Hoje as pessoas querem em suas casas abertura, espaço e luz. Zudem drängen die Bauherrschaften auf eine energetische Bauweise. E então por isso os clientes hoje eles pressionam por uma construção que economize energia. Holzhäuser sind heute kostenmäßig gleich wie in anderen Bauweisen zu erstellen. Hoje a construção em madeira ela tem o mesmo preço de uma construção massiva ou de outros materiais. Doch sind sehr große Unterschiede innerhalb des Holzbaus aufgrund verschiedener Leistungen vorhanden. Mas ainda existe dentro da própria do próprio branch da construção em madeira ainda diferenças internas de custo. Der Schweizer hat die Eigenschaft, dass nie das will, was der Nachbar hat. Os suíços têm essa característica de nunca querer aquilo que o seu vizinho já tem. Quer ser diferente. Und auch aus dieser Haltung werden heute noch viele Häuser von Architekten geplant. Então é por isso que hoje muitas das casas na Suíça são projetadas por arquitetos. Die Planung von Holzbauten ist heute sehr, sehr komplex. O planejamento de uma casa em madeira ou de um edifício em madeira é hoje na Suíça muito complexo. Infolge der Vorfertigung und der großen Vielfalt an Haustechnik muss alles vor Produktionsbeginn geplant werden. Em consequência da pré-fabricação e das exigências técnicas, é preciso esse planejamento hoje é mais ainda necessário porque existe a pré-fabricação e muitas exigências técnicas que têm que ser planejadas com antecedência. Im Holzbauplanungsprozess müssen die Fachgebiete des Tragwerkes, der Konstruktion, des Wärme- und Schallschutzes, des Brandschutzes und abschließend aufeinander abgestimmt werden. Hoje, o processo de planejamento de uma construção em madeira, ela abrange desde a estrutura, a construção como um todo, a questão do aquecimento, da proteção contra o barulho externo e interno, a proteção ao fogo e, em especial, as questões de instalações sanitárias, elétricas, tudo isso tem que ser pensado com antecedência. Das linke Bild oder beide Bilder zeigen, wie heute die Haustechnik in einem Einfamilienhaus aussehen kann. As fotos aqui mostram como hoje uma casa unifamiliar, qual é o grau de exigência técnica que existe hoje nessa tipologia, nesse tipo de construção, que são construções pequenas. Und hier ist es verständlich, dass ein holzbaugewandter Fachplaner beigezogen wird. Então existe, na verdade, um grande time de pessoas que são várias pessoas trabalhando juntas num projeto só, cada um com a sua especialidade. Zum Material. Agora vou falar do material. Es spielt kostenmäßig eine große Rolle, ob wir spezialisierte Materialien oder handelsübliche Materialien einsetzen können.
Agora, hoje, faz uma grande diferença o uso de materiais especiais ou materiais que são vendidos, que são padronizados. Existe uma grande diferença entre os dois hoje na construção em madeira. Besonders öffentliche Bauherren wünschen heute den Einsatz von einheimischem Holz. Hoje em dia, os clientes na Suíça preferem a madeira de origem local. Dies bedingt das Vorhandensein der entsprechenden Mengen, Qualitäten und der verarbeitenden Betriebe wie die Sägerei, Abbundanlage etc. Was ist das Vorhandeisen? Vorhand. Das kann ich nicht. Existe uma grande quantidade de madeira e é preciso que essa madeira seja cortada, serrada, colada e depositada em algum local. Existe uma grande demanda. In der Regel wird dafür etwas mehr Zeit für die Bauweise benötigt. Então, hoje precisa-se de mais tempo para esse tipo de construção. Dafür wird das bei der Bevölkerung sehr gut akzeptiert. E esse também, aliás, um dos motivos desse cuidado, né, na construção em madeira, aliás, um dos motivos não, mas as consequências é que a população passou a aceitar muito mais esse tipo de construção. Im Holzbau sind Bauherren, Investoren, Behörden, Architekten, Ingenieure, Fachplaner und Handwerker involviert, die alle über eine eigene Fachsprache verfügen. Então, hoje os clientes, investidores, funcionários públicos, arquitetos, engenheiros, especialistas e os artesãos, eles dispõem de uma única eigene Sprache, Fachsprache. Eles dispõem de uma única linguagem técnica. So entstehen die bestens bekannten Missverständnisse beim Bauen, weil oft in unterschiedlichen Sprachen miteinander gesprochen wird. Aber Sie Me desculpe, na verdade, cada especialista fala uma língua própria. E o problema é que, quando se juntam essas pessoas num único time, existe uma grande possibilidade de não desentendimentos, mas de falta de comunicação. Por não existir uma única linguagem para todas as áreas técnicas que estão relacionadas com a construção em madeira. Die sehr fein differenzierende und regional unterschiedliche Fachsprache des Holzbaus a linguagem muito diferenciada e regionalista dessa construção em madeira, die große Vielfalt an Holz und anderen Produkten, a grande variedade de produtos de madeira e produtos relacionados à construção em madeira, die unterschiedlichen Planungs- und Produktionsprozesse der Unternehmer, e os diferentes processos de planejamento e produção dos empresários ou fabricantes, erschweren den Einblick und die Mitarbeit für einen Nicht-Fachmann im Holzbau. Eles fazem com que a visão global desse tipo de construção fique muito difícil para aqueles que não são especialistas. Né? Der Architekt. Die Komplexität beansprucht die Architekten oft derart, dass sie aus Zeitgründen ihre Kernkompetenzen zum gegebenen Termin nicht mehr wahrnehmen können. Então, essa complexidade ela exige muito do arquiteto, né? E isso faz com que exista uma dificuldade no planejamento do tempo que se leva para construir em madeira.
Bei großen Holzbauten findet oft nach einem fulminanten Start mit der Montage ein Baustopp statt. Então, o que acontece se não houver um planejamento de tempo muito preciso, a construção em madeira que começa muito rapidamente, que já vem, de certa forma, semi-pronta, ela tem que parar. Es ist oft zu beobachten, dass sich überforderte Architekten aus den Projekten verabschieden, was aus verständlichen Gründen überhaupt nicht begrüßt werden kann. Existem casos em que os arquitetos ficam eles ficam estressados e ficam com uma certa carga em que acabam saindo dos projetos. Die Holzbauplanung. Einige Holzbauern haben auf diesen Umstand dadurch reagiert, ab dem Vorprojekt sämtliche Planungsleistungen inklusive der Herstellung vollumfänglich zu übernehmen. Diese Abläufe sind betriebsintern stark optimiert und sehr effizient. Então, hoje, os construtores de madeira, eles reagiram a esse tipo de problema, né, de planejamento. E agora eles exigem que desde o pré-projeto, como se diz, anteprojeto, que se faça um planejamento desde o anteprojeto até a produção. Es besteht das Risiko, dass aufgrund der zu hohen Optimierung die Architektur auf der Strecke bleibt. Bei heute leider oft geringen Bauherrenansprüchen funktioniert dieses System. Existe, no entanto, um risco que, por conta da grande optimização de arquitetura auf der Strecke. Das verstehe ich nicht. Verstehst du auch das? Como os construtores em madeira estão assumindo uma parte do trabalho do arquiteto hoje, existe um risco de que não se tenha o arquiteto no time, né, que constrói com madeira. Quer dizer, existe o risco de o arquiteto perder um lugar dentro dessa construção, desse tipo de construção. Nun möchte ich Ihnen noch einige Bilder einiger Häuser auf unserer Reise zeigen. Entschuldigung, haben wir... Wo bist du? Um minutinho, por favor. Só um segundo. Der Holzbauer hat auch eine Sprache. Was für Bau? Hauptbau. Só um segundo, por favor. Also, die Holzbauarbeiten haben sich vom handwerklich geprägten Vorgang zu einer industriellen Vorfabrikation gewandelt. Aqueles que trabalham com a construção em madeira, eles saíram de um tipo artesanal de construção para um tipo industrial e pré-fabricado. Das Berufsbild des Zimmermanns hat sich dadurch vom Allrounder zur Fachkraft für Planung, Abbund, Produktion und Montage mit hohem Einzelfachwissen verändert. A profissão de carpinteiro mudou de um profissional que fazia de tudo para um profissional especialista em planejamento, produção, montagem e, na verdade, quer dizer, passou a ser um especialista em vez de um generalista. Dennoch ist ein hohes Fachwissen zu Nebenthemen wünschenswert. Então, o conhecimento que antes que embarcava várias etapas, várias partes da construção, se tornou um tema, um subtema. Por exemplo, a proteção da madeira, um tema de especialista. Der Holzbauingenieur. Die Wahrnehmung des Ingenieurs im Holzbau fand früher vorwiegend über spektakuläre Tragwerke
wie Hallen und Brücken statt. Então, a percepção do engenheiro na construção em madeira era predominantemente relacionada às estruturas espetaculares de grandes galpões e pontes. Das Tragwerk tritt heute oft in den Hintergrund und die Fragen der Gebrauchstauglichkeit, Verformungen und Schwingungen werden im mehrgeschossigen Wohnungsbau zu zentralen Fragestellungen. Hoje, a estrutura não passou por um pano de fundo. E hoje, questões como a deformação da madeira se tornaram temas centrais, por exemplo. São temas mais específicos. Nun setzen wir die Reise mit der Vielfalt der Holzbauten weiter. Então, vamos continuar com essa viagem pelas construções de madeira da Suíça. Sie sehen hier zwei typische Einfamilienhäuser, wie sie heute in großer Menge gebaut werden. O que vocês veem aqui são duas casas unifamiliares que se vê muito pelo país. Großflächig verglaste Fassaden, Aufstockungen, Anbauten, das sind alles Gebiete, die im Holzbau üblich sind. Also, grandes superfícies envidraçadas, grandes balanços e construções que são acopladas às construções principais se veem por todo o país. Hier sehen Sie einen gestuften Wohnungsbau mit großen Spannweiten und einer sehr interessanten Schindelfassade. Aqui vocês veem um edifício com vários andares, grandes vãos e uma fachada de Schindel. É uma fachada de Schindel. São pequenas peças de madeira, como uma escama de peixe. Eine ganz andere Sprache spricht das linke Haus. Von außen ist nur Beton sichtbar, innen ist alles reiner Holzbau. Uma outra linguagem fala essa construção aqui da esquerda. Por fora ela é toda de concreto e por dentro só se vê madeira. Das Gegenteil sehen Sie rechts, außen alles Holz, innen teilweise mit Gips und verputzt. O contrário vocês veem na foto da direita, que por fora ela é praticamente toda de madeira e por dentro ela é rebocada ou revestida com gesso. Vom Bauvolumen her sind die mehrgeschossigen Bauten natürlich auch sehr interessant. Os edifícios multifamiliares ou de mais de um andar também são muito interessantes dentro do ramo da construção de madeira. Sie sehen hier ein dreigeschossiges Gebäude für ein Heim. O que vocês veem aqui é uma construção que abriga um asilo. Hier ein drei- und ein viergeschossiger Wohnungsbau, alles in Holz mit sehr hohen Schneelasten von 900 Kilo pro Quadratmeter. Aqui vocês veem dois edifícios de 3 e 4 andares que tem uma capacidade de suportar um peso de neve muito grande, 900 quilos por metro quadrado. Und hier versteckt sehen Sie einen Teil der Arbeiten des Ingenieurs, der am Schluss nirgends mehr sichtbar ist. E à direita vocês veem uma parte do trabalho do engenheiro que depois quando o edifício fica pronto, não é um detalhe visível. Im Herzen der Schweiz steht dieses Hotel auf dem Gotthardpass. No coração da Suíça está esse hotel, na passagem do Gotthard, é um local na Suíça. Das Haus ist außen hart mit Stein und Beton.
A casa, por fora, ela é dura, feita de pedra e beton e concreto. Und innen ist alles als Holzbau eingefügt und gibt dem Gast ein gutes Gefühl bei seiner Übernachtung. E por dentro ela é toda de madeira para fazer com que o hóspede se sinta mais confortável. Auch Schulbauten werden häufig in Holz erstellt. Escolas também, muitas escolas são feitas também com madeira. Die bis zu 4-geschossige Baute ist komplett in Holz gebaut. Essa construção de 4 andares é completamente feita com madeira. Hier ein Beispiel eines Schulbaus, wie er sehr häufig durch Generalunternehmer, aber auch in Holzbauweise erstellt wird. Essa também é uma escola, foi construída por preiteiro, que também é muito comum na Suíça. Die Mehrzweckhalle auf der linken Seite hat einen sehr angenehmen Ausbau und ist eigentlich ein Saal und keine Sporthalle. O edifício à esquerda é um prédio multiuso que tem uma... que ele é muito confortável internamente. Ele é feito, a madeira dá um conforto para o edifício. Auf dem linken Bild sehen Sie eine Tribüne, die in einer alten Burg eingebaut wurde. À esquerda vocês veem uma tribuna que foi construída dentro de uma espécie de castelo. Die Türe als Eingang für dieses Bauwerk war nur 1,20 Meter breit. Trotzdem, das ging mit Holz sehr gut. Ele diz que a porta foi construída com apenas 1,20 m de largura, mas que em madeira foi possível fazê-la, construí-la. Für den Pavillonbau eignet sich Holz besonders gut. Para o pavilhão, a madeira é muito adequada. Wir sehen hier eine Rippenkonstruktion, die mit einer Kunststoffmembran überspannt wurde. O que vocês veem aqui é uma construção em vigas, eles chamam de rib, costelas, que foi revestida com material, um tipo de material artificial. Wir sehen bei unserer Reise übers Land auch sehr viele landwirtschaftliche Bauten. Nessa viagem também vemos muitos edifícios ligados à vida rural. Sie erfüllen die hohen Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit und an die Tierhaltung in ganz verschiedenen Regionen. E esses clientes, eles têm exigências muito grandes em termos de economia e também de manutenção de seus animais. Quer dizer, tem um sentido bem funcional e econômico. Im Industriebau hat der Holzbau immer noch relativ schwierig, gegen den Stahlbau anzukommen. Na construção industrial, a madeira ainda enfrenta muita concorrência com a construção em aço. Auch im Tourismus, ein wichtiger Wirtschaftszweig, finden wir immer wieder Holzbauten. Também no turismo, no ramo do turismo, também temos muitas construções em madeira. Wir sehen links eine Bergstation einer Seilbahn und rechts unten eine Aussichtsplattform für Wanderer. À direita, em cima, vocês veem uma construção, também à esquerda, que abriga um teleférico, e embaixo são 2 mirantes. Das Herz des Ingenieurs schlägt natürlich immer auch bei Brücken etwas fester.
O coração dos engenheiros sempre bate mais forte quando se trata de pontes. Diese Überführung ist für eine Traglast von 28 Tonnen ausgelegt und in Brettschichtholz gebaut. Essa ponte, ela suporta até 28 toneladas, ponte de madeira. Diese Brücke hier ist ein Ersatzbau für ein Stahlfachwerk. Essa ponte aqui de madeira, essa estrutura que vocês estão vendo, ela é um substituto para uma antiga treliça de aço. Sie ist vollständig aus Schnittholz gebaut und für 40 Tonnen ausgelegt. Ela suporta até 40 toneladas. Besonders erwähnenswert ist der konstruktive Holzschutz durch das Vordach der Fahrbahnplatte. Digna de atenção é o beiral que protege a madeira. Interessant sind immer wieder Fußgängerbrücken. As pontes, as passarelas de pedestres são sempre muito interessantes. Diese Brücke überspannt ein Tobel mit etwa 60 Meter Spannweite. Wie viele Meter? Essa ponte tem vence um vão de 60 metros. Als Spezielles muss sie eine Höhendifferenz von 23 Metern überwinden. E também vence uma diferença de altura de 32 metros entre um lado e outro. Hier bestimmen meistens die Montagemöglichkeiten den Entwurf und führen so zu speziellen Bauwerken. E aqui muito determinante é a montagem, é muito determinante para o projeto, o tipo de montagem que pode ser feita nesse local. Wie Sie sehen, ist mit Holz sehr viel möglich. Und ich denke, das ist in der Schweiz und auch in Brasilien nicht anders. Se pode fazer muito com madeira e na Suíça, tanto na Suíça quanto no Brasil, isso é válido. Besten Dank für die Übersetzung und Ihnen fürs Zuhören. Muito obrigada pela atenção.